Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. Livro de Salmo. Salmos capítulo 37. De Salmo 37. Eu quero ler do primeiro até o versículo 5 somente. Eu vou ser bem breve. Deus já ministrou muito meu coração hoje. Tem dia, eu estava ali sentado e pensando, tem dia que está diferente. Tem dia que já começa diferente. A gente até chega e parece que não vai acontecer nada. A gente chega, vê um povo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e parece que não vai acontecer nada. E Deus, Ele nos surpreende. E hoje é um desses dias que Deus, de fato, nos surpreendeu. Pelo menos a mim. Fui muito ministrado por Deus, pelos louvores, pela palavra do presbítero. Eu sei de uma coisa, Deus jamais Ele nos dispensa de mão vazia. E hoje, se eu fosse embora agora, já vou abençoado. Em nome de Jesus. Salmo 37, eu quero ler do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Pode se assentar em o nome de Jesus. Eu quero falar um pouco hoje acerca de confiança em Deus, de confiarmos de fato a nossa vida em Deus. Eu quero trazer alguns exemplos dentro da palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer no livro de Samuel, e você conhece a história, eu tenho certeza disso, que o povo de Deus, vendo que eles não tinham rei, então eles vão clamar a Deus por um rei. Você conhece muito bem a história. E a Bíblia nos diz que Deus então escolhe para ele Saul como rei. E o rei Saul, ele começa muito bem no seu reinado, fazendo conforme a vontade de Deus, um homem inclinado, com seu coração inclinado, com seus princípios arraigados e firmados em Deus. A Bíblia vai nos dizer que Saul, ele começa muito bem, e ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada, o tempo vai passando, e a Bíblia vai nos dizendo que ele vai se afastando das coisas de Deus. Ele vai se afastando daquilo que a Deus havia ministrado sobre o seu coração, aquilo que no princípio de tudo ele achava por certo. A Bíblia nos diz que ele começa então a desviar os seus passos, a desviar os seus princípios daquilo que Deus havia ministrado, ordenado para ele que ele fizesse. A Bíblia vai nos dizer então, e você conhece a história, eu tenho certeza, que Deus então rejeita então o reinado de Saul. E Deus agora, a Bíblia vai nos dizer que Ele quer levantar um rei segundo o seu coração, não segundo a vontade do povo, não segundo a eleição do povo, porque a Bíblia vai nos dizer que o povo elege a Saul como rei. Um rei com porte de rei, um homem preparado, que tinha postura para poder reinar. A Bíblia agora nos diz que Deus agora escolhe para Ele mesmo um rei. E a Bíblia vai nos dizer, e você conhece no livro de Samuel, capítulo 16, que Deus então levanta a Samuel, profeta, para que vá até a casa de Jessé, e dentre os filhos de Jessé, a Bíblia nos diz que Deus já havia preparado, Deus já havia provido, Deus já havia levantado, separado um rei, para que reinasse o seu povo segundo a sua vontade, segundo o seu querer. A Bíblia vai nos dizer então, na altura do versículo 13, que Davi de fato é ungido rei dentre os seus irmãos, na casa do seu pai. A Bíblia nos diz que ele é ungido. Uma vez que Davi é ungido, a Bíblia nos diz que ele volta para os seus afazeres e vai demorar até ele reinar de fato, até que a promessa de Deus, até que a sua unção de fato começa a ter efeito sobre a sua vida. A Bíblia nos diz que Davi,
agora ungido por Deus, agora a Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus se apodera dele. E ele volta para os seus afazeres. Eu, quando meditei nessa palavra, eu pedi a Deus direção disso, e Deus ministrou muito ao meu coração. Às vezes nós recebemos de Deus e quando nós recebemos, nós temos a plena certeza de que é Deus, já disse aqui antes. Há momentos que Deus fala com as nossas vidas, Deus ministra sobre as nossas vidas e nós não temos dúvida nenhuma de que é Deus. Deus às vezes fala de uma forma tão pessoal, tão íntima, tão profunda conosco que nós não temos dúvida nenhuma de que é Deus. Nós até ansiamos em parte de que Jesus de fato volta logo, de que de fato o reino do Senhor venha logo sobre as nossas vidas, de tão convictos que nós estamos daquilo que Deus ministra. A Bíblia nos diz que Davi então volta para os seus afazeres, Saul ainda reina, mas Saul já não é mais aquele homem que confia em Deus. Saul já não é aquele mesmo que começou a sua jornada com os princípios em Deus, com o seu coração voltado em agradar o Senhor. Eu, quando cheguei no culto, e como já disse, parecia que não ia acontecer nada. Tem dia que parece que não vai acontecer nada. E Deus, Ele nos surpreende. E Deus, Ele nos surpreende, Deus derrama da sua presença, Deus ministra sobre as nossas vidas e Deus muda tudo no estalar de dedo. E às vezes nós não compreendemos nada, porque é assim que Deus age. Deus tem suas multiformas de agir. Deus age no louvor, Deus age na dificuldade, Deus age na bonância. Deus, Ele é multiforme. Às vezes nós colocamos em Deus uma responsabilidade que não nos cabe, de achar que Deus tem que fazer assim, se não for assim não serve, ou Deus tem que fazer daquela outra forma, se não for não serve. Não, entenda uma coisa hoje, em nome de Jesus, Deus, Ele tem suas formas especiais de agir. A Bíblia nos diz que Davi, ele volta para os seus afazeres. Aquilo que Deus havia derramado, a unção que Deus havia derramado sobre a sua vida, até então não cumpriu nada, mas a confiança, o coração dele, ele tinha certeza. O coração dele está voltado no reino, está voltado nas coisas de Deus. Ele tem certeza, ele tem convicção que independente da situação atual, Deus prometeu para ele. Deus havia feito uma promessa, Deus havia feito algo sobre a sua vida e a sua confiança estava plenamente em Deus, independente da situação, independente das circunstâncias. E às vezes nós, como pequenos e falhos que somos, às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Às vezes nós achamos que Deus falou e Deus já vai cumprir rapidamente, e às vezes não é assim. Às vezes de fato é, e é muito bom quando isso acontece, mas nem sempre é assim. A Bíblia nos diz que Saul, então, Deus o rejeita. Deus fala com Samuel: Samuel, até quando terás dós de Saul, havendo eu o rejeitado? Ou seja, o reino de Saul passou. Deus levantou um novo rei que ainda não reina, mas o seu coração está firme na promessa de Deus. Mas o seu coração está firme nos princípios de Deus. Independente da situação que ele vivia, ele sabia de que de fato Deus havia falado com ele. A Bíblia vai nos dizer que o Evangelho do Senhor, ele nos confronta. A palavra de Deus, ela nos confronta e confronta todos os dias. E louvado seja Deus por isso. A palavra, o Evangelho de Cristo, ele nos confronta. Eu, quando estava sentado ali e o louvor falava muito ao meu coração, eu comecei a meditar e eu fiquei pensando nisso. O que é da carne, almeja a carne. O que é do Espírito, almeja o Espírito. E às vezes isso nos confronta, porque isso entra em atrito um com o outro. E eu quero hoje, em nome de Jesus, que você entenda isso, que a palavra de Deus e que o que você sentiu, o que você foi ministrado hoje, você consiga sair daqui, levar no seu dia, levar no seu trabalho, levar nos seus afazeres, tudo que você fizer, que essa palavra e a ministração de hoje e o Evangelho que nos confronta possa estar sobre a sua vida em todos os momentos, você lembrando de que de fato, a nossa confiança tem que estar em Deus, independente da situação. A Bíblia nos diz que Davi volta para os seus afazeres, mas munido da promessa, cheio da promessa de Deus, e vai levar um tempo até que a promessa de Deus venha se cumprir, mas o seu coração não se corrompe. Ele confia naquele que o chamou, ele confia naquele que prometeu, independente da situação.
Deus, Ele nos chamou, entenda isso nessa noite, em nome de Jesus, para fazermos a diferença independente da situação que vivemos, para fazermos a diferença no nosso trabalho, entenda isso em nome de Jesus. No seu trabalho você tem que ser o cristão que você é. A palavra que te confronta você tem que fazer a diferença onde você estiver. Na certeza de que independente da situação, você está munido da promessa de Deus. Independente da situação, o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos capacita, o Senhor que provê para as nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer que leva um tempo até o reinado de Davi ser efetivado. Mas independente do tempo, ele fica firme na promessa e de fato, o Senhor cumpre com aquilo que Ele nos diz. Ele cumpre com aquilo que Ele nos promete. Ele cumpre com aquilo que Ele ministra sobre as nossas vidas. A Bíblia nos diz que certa feita, você conhece a história, levanta-se os filisteus contra o povo de Deus. E o gigante, por nome Golias, começa a afrontar o exército de Deus. A Bíblia nos diz que não havia homem de coragem. Entenda isso no nome de Jesus. A Bíblia nos diz que aquele povo que era eleito, entenda no nome de Jesus, eleito por Deus. Aquele mesmo que Deus havia tirado do Egito, aquele mesmo que tinha clamado pelo nome do Senhor, e Deus havia o tirado. Aquele povo que Deus entendeu por si, tomou para si como seu. Agora é afrontado. E a Bíblia nos diz que o rei Saul não faz nada, fica amedrontado porque não está nos princípios de Deus. A Bíblia nos diz que o povo, todo o exército, ninguém ousa ir contra o gigante. Mas Davi é aquele que estava munido da promessa, aquele que tinha um coração voltado nas coisas de Deus, aquele mesmo que tinha sido ungido há anos atrás. A Bíblia nos diz que ele não aceita a situação e entende que ele é homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. Entenda o nome de Jesus, o Senhor Ele te chamou, Ele te escolheu, o Senhor colocou algo sobre a sua vida. O Senhor ministrou algo sobre a sua vida que independente da situação que você esteja, o Senhor ministrou algo sobre a sua vida independente da situação que você esteja enfrentando, entenda no nome de Jesus, o Senhor colocou poder sobre as suas mãos. O Senhor colocou autoridade sobre as suas mãos, o Senhor liberou uma palavra de vitória em direção à sua vida. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus na cruz do Calvário, entenda isso, Ele nos fez mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que Davi então enfrenta o gigante, você conhece a história, até as crianças conhecem, louvado seja Deus. Ele vence porque ele vai no nome do Senhor. Ele não vai confiando na sua própria força, ele não vai confiando naquilo que ele conhece, ele não vai confiando no seu conhecimento, ele não vai confiando no seu poder monetário, não, ele vai confiando em Deus. Ele vai confiando na promessa de Deus, ele vai confiando na palavra de Deus. A Bíblia nos diz de outra situação. A Bíblia nos diz que certa feita está Ananias, se não me falha a memória, orando a Deus. E Deus revela para ele e fala: olha, tem um certo homem por nome Saulo, que está na casa de Zacarias, se não me falha a memória. Ou Judas, é algo do tipo. E a Bíblia vai nos dizer que Deus então ministra sobre a vida de Ananias e fala: ó, vai até ele. Eu quero que você ore por ele. Você vai chegar lá e Deus revela para ele tudo o que ele havia de fazer. Você vai chegar lá e vai orar por ele. A Bíblia nos diz que Saulo, e você conhece muito bem a história, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, ele vai tomar uma carta, uma autorização para que vá até a Macedônia. E ele fala nessa sua carta, ele pede autorização para que aqueles que proclamassem ou levassem o nome do Senhor Jesus, fosse preso e levado a Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que no caminho, você conhece a história, que ele vai a Damasco, ele tem um encontro, a Bíblia nos diz que aparece uma luz muito forte e ele cai por terra.
E o Senhor brada, falando: Saulo, por que me persegues? Ele de imediato entende que é Deus, ele se prostra, ele cai prostrado, entende que é Deus. E Deus ministra sobre o seu coração. A Bíblia nos diz que ele é levado, cego, porque não consegue mais ver. Enquanto isso, Deus está lá, revelando para Ananias: olha, vai até a casa a qual Saulo está, e lá você vai orar por ele. A Bíblia nos diz que na hora ele não questiona a Deus, mas ele fala: Deus, esse não é aquele que está perseguindo o povo, está prendendo, está maltratando? E Jesus ministra o coração dele e fala: é esse mesmo. Mas vai até lá, e ele então encoraja, porque ele está debaixo da palavra de Deus, ele está debaixo das mãos do Senhor. E nisso eu já aprendo, uma vez que Deus está sobre as nossas vidas, nós não devemos temer nada. Uma vez que Deus ministra sobre as nossas vidas, não há dificuldade que nós não podemos enfrentar, não há problemas que nós não podemos avançar, não há cadeias que nós não podemos romper. Entenda isso no nome de Jesus. A Bíblia nos diz então que ele ouve essa palavra e Deus ministra sobre o seu coração, e ele vai até lá, confiante em Deus. Confiando não na força do homem, confiando não na sua própria força, não nos seus próprios meios, mas confiando na palavra de Deus. Confiando naquilo que Jesus havia ministrado sobre o seu coração, naquilo a qual Deus havia revelado. E com isso ele se encoraja. Deus, entenda isso no nome de Jesus, ele ministra sobre as nossas vidas todos os dias. Eu aprendi algo com o Felipe, eu quero compartilhar com você. Deus, ele nos deixou um livro ao qual nós já sabemos o final dele. Deus, ele deixou para as nossas vidas escrito o que vai acontecer, e nós já sabemos o final. E no final deste livro, entenda, nós somos vitoriosos. No final desse livro, a palavra vai nos dizer que Jesus vence tudo. Mas ainda assim, não sei porquê, há dificuldades a qual nos paralisa, a qual nos trava diante de Deus. As situações, entenda isso nessa noite, em nome de Jesus, a qual Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus conta com você. Eu já falei isso outras vezes e quero repetir para você. Às vezes nas nossas vidas, nós cometemos alguns erros, e esses erros que nós cometemos, e você vai se identificar com isso, e nós falamos: Deus, nós oramos a Deus presbitual, dizendo: Deus, nunca mais eu vou cometer isso, e se eu cometer, tira a minha vida. Parece que eu posso ver Deus no céu ouvindo isso, talvez olhando para Jesus e falando: olha que besterol que esse garoto está falando. Mas Deus, com a sua misericórdia, entenda isso no nome de Jesus, Deus com a sua bondade, uma vez que nós oramos a Deus e falamos: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, uma vez que nós nos apresentamos diante de Deus e falamos: Deus, eu não vou mais cometer esse erro, entenda, Deus, ele acredita em você, Deus está contando com você com isso. Uma vez que nós falamos: Deus, jamais eu vou cometer esse erro novamente, perdoa a minha vida, e Deus de fato vê a sinceridade no seu coração, entenda, Deus está acreditando em você. Eu me lembro logo quando eu converti, no começo de tudo. E novo convertido é fogo, é difícil, a gente tem muita intensidade nas coisas, mas ao mesmo tempo nós não temos profundidade. E nós buscamos a Deus com intensidade muito boa e cometemos erros grotescos. E falamos: Deus, jamais eu vou cometer esse erro de novo. E Deus está lá no céu acreditando em mim, contando com isso. Entenda, o nosso Deus a qual servimos é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, e essas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhor do que ninguém, não é porque nós merecemos, não é nada disso. A palavra vai nos dizer que as misericórdias do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. Uma vez que Deus te chamou, entenda no nome de Jesus nessa noite,
Deus acredita em você. Talvez a sua família, talvez os seus parentes, os seus amigos não acreditam, mas Deus acredita em você. Uma vez que você fala que vai fazer, Deus acredita que você vai. Uma vez que você fala que não vai mais fazer, Deus acredita que você não vai. Conte com Deus como um amigo. Já não somos mais servos, mas Ele nos chama de amigo. A palavra vai nos dizer isso. A palavra vai nos dizer que Ananias, eu já encerro, ele entende que é Deus que está falando com ele, os seus temores caem por terra. Ele vai fazer porque ele sabe que independente da situação, independente do que acontecer, Deus estará com ele. A palavra de Deus vai nos dizer que agora aquele Saulo que perseguiu o povo de Deus, e nesse mesmo capítulo 16, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos dizer que Deus, Jesus agora vai ministrar e falar, olha, o com sofrimento, a Bíblia vai nos relatar que Saulo havia de padecer pelo nome de Jesus. Mas a Bíblia nos diz que ele tendo esse conhecimento, ele preferiu passar tudo a qual sobreveio sobre a sua vida, do que recuar, do que retroceder. A Bíblia vai nos dizer que Paulo foi, de fato, um dos maiores apóstolos. E a Bíblia vai nos dizer que ele passou por situações difíceis. E ao final da sua jornada, ele vai dizer, olha, não veio sobre mim, senão a leve e momentânea tribulação. Entenda que nada a se comparar com a glória que se há de manifestar sobre as nossas vidas. Uma vez que nós entendemos que nós estamos debaixo da promessa de Deus, uma vez que nós entendemos que nós estamos debaixo da palavra de Deus, basta tão somente uma coisa, é confiar no Senhor. É somente confiar em Deus, e confiar em Deus não é nós queremos acelerar as coisas, confiar em Deus não é nós queremos tomar com as nossas próprias mãos ou fazer de nós mesmos. Confiar em Deus é deixar que Deus opere em todas as coisas. Se está difícil, entenda que Deus pode mudar a situação. Se está muito bom, entenda que a situação pode mudar. Mas independente de qualquer coisa, confia em Deus. Independente de qualquer situação, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Salmos, no capítulo 20, e o versículo 7, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. O mesmo Salmo, capítulo 40, vai nos dizer, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A maior dificuldade que nós cristãos, nós servos do Senhor temos hoje, e eu já falei isso outras vezes também, às vezes nós conseguimos até de fato permanecer de pé diante das afrontas do inimigo, mas às vezes nós não conseguimos ficar de pé quando o tempo ele vem contra as nossas vidas. Nós temos um inimigo que é um inimigo mortal e se chama tempo. Nós temos um inimigo, é um inimigo mortal e ele se chama tempo, porque nós não conseguimos esperar. Nós não conseguimos esperar em Deus, nós somos imediatistas, nós queremos para a hora que de fato o nosso coração deseja, e não é assim. Se Deus te prometeu, a palavra de Deus, eu já encerro, vai nos dizer sobre Jó. O maior exemplo de confiança que existe na Bíblia. Jó, a Bíblia nos diz que sem causa nenhuma aparente, sobreveio sobre ele uma grande tribulação. A Bíblia nos diz que ele vai permanecer de pé, ele vai permanecer fiel, a sua família já não tem mais, os seus amigos já não tem mais, as pessoas aconselham a ele a manifestar contra Deus, a amaldiçoar o seu próprio Deus. Mas ele permanece fiel a Deus, ele permanece de pé. E ele vai dizer, olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Independente da situação, independente de você esteja enfrentando, aguenta só mais um pouco. Aguenta só mais um pouquinho no Senhor. Aguenta só mais um pouquinho em Deus.
A Bíblia vai nos dizer que Jesus, certa feita, ele está dando o seu sermão e o caldo começa a engrossar, a palavra começa a ficar um pouco pesada, e a Bíblia nos diz que as pessoas começam a dispersar. E a Bíblia nos diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, e vocês, não vão também? E eles vão dizer a Jesus: olha, Senhor, para onde iremos nós se somente Tu tens a palavra de vida eterna? Ou seja, independente da situação, independente da dificuldade, independente se a palavra esteja dura ou não, independente da situação atual que você vive, entenda uma coisa: permaneça em Deus. Permaneça em Deus, na certeza que independente da situação o seu Redentor vive. Na certeza que independente da situação, entenda isso nessa noite, Deus ele não precisa de situações favoráveis. E eu não me canso de dizer isso, Deus ele não precisa de situações favoráveis. Às vezes nós queremos que Deus faça algo sobre a nossa vida e nós analisamos o cenário. E nós queremos impossibilitar a Deus pelo cenário atual, mas não. Entenda, Deus não precisa de situações favoráveis. Se as coisas estiverem boas, Deus opera. Se as coisas estiverem terríveis, Deus opera. A Bíblia nos diz no livro de Salmos: para onde iremos nós, Senhor? Porque se subirmos ao mais altos céus, o Senhor lá estará. Se nós fizermos aos mais profundos mares as nossas camas, lá o Senhor estará também. Entenda, independente da situação, independente do lugar, a presença do Senhor é com a sua vida. A Bíblia nos diz que nada passa desapercebido ao olhar de Deus, nada foge do olhar do Senhor. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ou seja, nada passa desapercebido de Deus. E tem momento que parece que Deus virou as costas, mas não. Entenda, em nome de Jesus, Deus conhece a situação que você está vivendo. Deus conhece a sua história, Deus conhece as suas dificuldades. A palavra vai nos dizer que nenhuma palavra nos seus lábios antes que o Senhor não conheça. A Bíblia nos diz que Ele conhece a intenção que está no coração. E às vezes nós queremos apressar o tempo de Deus, às vezes nós queremos passar na frente de Deus. Confia no Senhor. Se Deus te prometeu, compra a Coca-Cola e a carne e me chama, porque Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu, entenda isso no nome de Jesus. Permaneça na confiança do Senhor. Permaneça em Deus, em o nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés. Eu quero orar pela sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Isaías, no capítulo 49, se não me falha a memória, que pode porventura a mãe se esquecer do seu filho que tanto ama, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei. Entenda que nada passa desapercebido ao olhar do Senhor. Nada passa desapercebido ao olhar de Deus. Deus Ele te chamou, Deus Ele te escolheu e Ele conta com você. Sabe aquela hora que você falou: Deus, jamais eu vou fazer isso de novo? Ele acreditou em você. Ele acreditou em você, Ele acredita em você. Quando você fala: Deus, eu estou aqui para te servir, entenda isso, Ele acredita em você. Quando você diz: Deus, eu estou aqui para te adorar, Ele está acreditando que você está aqui para adorar Ele. Porque Deus acredita em você. Feche seus olhos no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, a Tua palavra, essa foi ministrada, Senhor. Eu peço, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa ministrar sobre os nossos corações, ó Deus. Ó Deus amado, aquilo que nós temos por dificuldade, Senhor, que o Senhor possa retirar das nossas vidas. Aquilo que nós temos por empecilho, ó Deus amado, de estar na Tua presença, na fidelidade com o Senhor, que o Senhor possa vir arrancando das nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa vir nos munindo de força, em nome de Jesus, dia após dia, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra me diz que o Teu Espírito se renova a cada manhã sobre as nossas vidas e que de fato o Teu Espírito, ó Pai querido, possa viver em novidade sobre as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar sobre o nosso coração a Tua vontade, Senhor, e que a Tua vontade essa venha permanecer, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus amado, que a Tua vontade, Senhor querido, possa sobrepor, Senhor, sobre todas as nossas vontades, em nome de Jesus.
Ó Deus, nos ensina, Senhor, a permanecer fiel, ó Deus, porque sei que o Senhor é fiel. Nos ensina a permanecer fiel, ó Deus querido, que ainda, Senhor querido, que nós não conseguimos, todavia, o Senhor é fiel com a Tua palavra. Ó Deus, toma em Tuas mãos a Tua igreja, toma em Tuas mãos o Teu povo, Senhor. Ministra sobre cada coração, ó Pai querido. Ó Deus amado, nos levanta, Senhor querido, para fazer a diferença. Ó Deus, nos levanta, Senhor querido, para sermos a diferença. Em o nome de Jesus, ó Pai, ministra sobre a Tua igreja, Espírito Santo. Ministra sobre o Teu povo, ó Pai querido, em nome de Jesus. Ó Deus amado, e possa nos munir para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, para a glória do nome do Senhor, toma em Tuas mãos aqui nessa noite, cada pessoa, cada família aqui representada, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa tomar nas mãos do Senhor. Ó Deus, toma em Tuas mãos a Tua igreja, Senhor, toma em Tuas mãos o Teu povo. Ó Deus, abençoa eles, ó Deus, em nome de Jesus, e permaneça conosco, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus.